CBN Negócios à Mesa, sob comando de Daniel Teixeira, presidente da Abrazel. Vambora, Pedro Panoc, pode ser? Vamos. Então bora. Jornal da CBN Cuiabá. Bom dia, Daniel Teixeira, tudo certo? Quinta-feira passada ficamos off, né? Feriado, mas agora você tá de volta e com abalos aqui pra gente também, né? Você pegou um assunto que tá aí bombando, uns conflitos que a gente tá acompanhando aí entre o município, a galera do segmento de bares e restaurantes e falou, vixe, vamos voltar a retomar com esse abalo aqui pra nossa audiência. É isso? Bom dia. É isso, e a gente teve uma grande jornada aqui. Acho que hoje a gente tá com um final feliz. Final feliz? Final feliz, nossa, é uma batalha grande aí, um debate com a sociedade, uma interação, um diálogo muito proveitoso com os órgãos públicos, certo? Principalmente com a nossa diplomata, que ela é delegada, mas eu acho que ela é mais diplomata do que delegada, porque eu falo para você, porque é difícil a gente ter um servidor público como a doutora Juliana, que trata a gente com muita lealdade, transparência, educação. Eu tenho que renovar esse elogio que eu já fiz várias vezes em outras entrevistas, porque realmente a gente tem que incentivar que outros que estão na função como ela ajam dessa forma, porque é dessa forma que a gente atinge o objetivo. E com relação à lei do silêncio, eu tenho a impressão que foi o objetivo alcançado. Nesse, como eu disse, final feliz, mas a gente vai poder contar daqui a pouco como que isso aconteceu. Vamos sim, vamos acompanhar aí e trazer os detalhes, né, para nossa audiência. É um debate que a gente está acompanhando já há algum tempo. Então, como o Daniel já contou aqui pra gente, a nossa convidada do quadro CBN Negócios à Mesa dessa manhã, secretária de Ordem Pública, doutora Juliana Palhares, delegada, secretária, diplomata, corredora. A mulher é tudo, né, não, Pedro e Daniel? Bom dia, secretária, seja bem-vinda mais uma vez aqui à CBN Cuiabá. Oh, meu Deus do céu, eu que agradeço o convite, é sempre gostoso estar aqui com vocês, só tenho memórias muito positivas das entrevistas que concedi aqui ao longo da minha carreira também a vocês, a Camila, a Marina, ao Pedro também, então, e obrigada, Daniel, pelo elogio, recebo de todo o meu coração, e que bom, né, que tem esse reconhecimento. E eu digo que eu aprendi isso com o meu ideal de servidora pública, que é minha mãe. Né? Então, com ela eu aprendi o que um servidor público deve se dedicar. E acho que brotou aí no meu coração também essa vontade de ser tão boa, tão eficiente e tão servidora, igual a minha mãe. Se eu for 1/3 do que ela é, eu já estou bem satisfeita. Tá aí, vamos conversar um pouquinho com a nossa audiência, Daniel. Volta e meia a gente vai trazendo, eu e Pedro aqui, alguns pitacos, trazendo as participações dos nossos ouvintes. Tem muita gente que eu não consegui conversar ainda na manhã dessa quinta-feira, mas fica à vontade aí para conduzir o teu quadro, trazer os detalhes aí e contar um pouquinho do que foi essa jornada aí nos últimos meses, quando a gente fala, né, com relação à lei do silêncio aqui na capital. A gente, pela Abrazel, a gente começou com um debate público, tanto com os órgãos de repressão, né, que seria a SORP, né, liderada pela doutora Juliana, os empresários, né, prefeito, para sensibilizar os órgãos de repressão, sensibilizar o administrador municipal da dificuldade de se cumprir uma legislação que era antiquada, ultrapassada, que não se prestava ao fim de pacificar essa situação do barulho ou da poluição sonora. Na verdade, é uma lei que dificultava tanto para a diversão popular, tanto para a atividade econômica dos empresários, quanto para a própria fiscalização. E a gente percebia que a fiscalização ficava perdida, porque não existia uma regra clara de como se estabelecer uma definição exata, precisa e justa de poluição e conseguir realmente, como eu disse, atingir esse objetivo. Então nós fizemos pela Abrazel, fizemos um encontro onde estavam presentes vários empresários, levamos um especialista em poluição sonora, em acústica, ele deu uma palestra, mostrou as dificuldades, mostrou onde a lei pecava, onde a lei estava desatualizada, sensibilizamos a doutora Juliana, inclusive, sensibilizamos o prefeito que
gentilmente compareceu nessa reunião. E de lá para cá, nós fizemos, em conjunto com a SORP, uma cartilha orientativa primeiro, para orientar, certo, os empresários de como fazer, o que fazer para não violar a lei. E, na sequência, sempre com apoio, sempre em debate com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, prefeito Abílio, foi elaborado um texto de lei moderno, eu posso dizer o mais moderno do Brasil hoje, certo? Que coloca essa situação no lugar, certo? Formas de avaliação de poluição, aumento de decibéis. E é nessa linha que eu queria perguntar para a doutora Juliana, e ela puder já dar mais detalhes, o que mudou da legislação antiga para a legislação atual recém-aprovada. Bom, primeiro eu vou fazer também um retrospecto aí dessa conversa, né? Eu penso que nós, enquanto poder público, nós temos que olhar todos os lados, né? O lado óbvio que é um assunto contraditório, um assunto que gera polêmica, a questão do silêncio, a questão do desenvolvimento econômico e social da nossa capital, que é muito importante, geração de emprego, circulação de riquezas, fomento de novas atividades. Então, nós precisamos ter uma capital pujante nesse sentido do divertimento também. E o divertimento não é só noturno, ele é diurno, ele é vespertino, né? Então, nós temos que ter opções para várias faixas etárias e vários gostos, né? E nós também temos que ouvir e acatar a palavra daquelas pessoas que padecem com os excessos, né? Padecem com o exagero, com a falta de respeito, com a falta de cidadania de muitas pessoas e empresas também que insistem em produzir o ruído além daquilo que é legalmente permitido. Então, de fato, a legislação anterior é de 99, ela se remete a normas brasileiras, normas técnicas brasileiras, a 10151, a famosa 10151, que estabelece alguns parâmetros de limites de decibéis. Não há uma obrigatoriedade legal vinculativa de você seguir, mas é uma orientação. Então, diante do cenário que a nossa cidade ela é viva, a nossa cidade ela cresce, muda os seus hábitos, houve por bem a discussão sobre a nova forma da gente disciplinar a questão da poluição sonora. Então, antigamente, a legislação ela focava na classificação dos bairros em residenciais, mistos e industrial. Hoje, nós mudamos a vertente para a atividade econômica. Então, nós temos 4 tipos de atividades, então, sem olhar para o zoneamento, né? E, óbvio, houve uma flexibilização dos níveis de decibéis, houve também uma padronização, um aperfeiçoamento da forma de aferição, né? Com decibelímetro ou com sonômetro hoje mais moderno. E também nós buscamos sempre a qualificação dos nossos fiscais. Isso é algo inerente a todo servidor público, a todo profissional. Qualificação, sair da zona de conforto, buscar se aprimorar, buscar ser mais transparente, buscar ter um processo mais objetivo, onde a pessoa entenda o que está acontecendo. Então, esses anseios, tanto dos profissionais que às vezes ponderavam e questionavam algumas coisas relacionadas à atuação, seja diante da lei, seja diante dos fiscais, mas também ouvimos a parte que sofre, que padece, né? Então, eu penso que essa lei, ela é uma lei que eu espero que atenda a esse anseio e que também venha coibir os excessos, né? Que nós, como é do meu perfil, Daniel conhece também, Camila também, estarei atenta ao cumprimento da legislação e ser severa quando devo ser severa, né? E para fazer aí com que esses conflitos, esses interesses, eles sejam melhor geridos, vamos assim dizer. A nova lei, então, ela muda e não é zoneamento por área, é pela atividade e são 4 grandes tipos de atividades. Aquelas... Posso continuar? Posso? Ah, tá.
Aquelas que não dependem de um licenciamento. Você não precisa pedir uma licença para a prefeitura. Por exemplo, eu vou fazer a festa de aniversário da minha filha na minha casa, com os meus familiares, vai ter uma música, vai ter um barulho, vai ter uma movimentação, mas é dentro da minha casa. Eu não preciso pedir uma autorização da prefeitura para fazer isso. E aí, os limites são mais rígidos, eles são mais... não são tão flexíveis. Tem um limite durante o dia, durante o período da noite e o período da faixa de silêncio, que é também uma outra novidade da lei. Nós temos que das 8 da manhã às 22 horas é considerado um período, o período do dia. O período das 22 horas e 1 minuto até as 23 horas e 59 minutos é o período da noite. E existe o período da meia-noite e 1 até as 7h59 da manhã, que é chamada faixa de silêncio. Então, para essas atividades rotineiras, corriqueiras, né, a faixa de silêncio ela começa a partir da meia-noite. E depois disso, até às 23h59 são 60 decibéis. Então, é uma faixa que tem um parâmetro legal, é algo suportável por todos nós, que pode atender aos interesses do seu vizinho de não ser perturbado pela sua festa. E aí vem o bom senso das pessoas, que eu acho que falta um pouquinho. Enfim, essa é uma atividade normal. A atividade dos bares, restaurantes, né, que já tem como a atividade sonora algo que é o atrativo do seu público, que é algo que o seu cliente gosta, daquela música ambiente ou daquela música ao vivo. Ele também vai ter uma licença junto com o seu alvará de localização e funcionamento, desde que o CNAE dele permita que ele exerça essa atividade. Um exemplo, distribuidora de bebida. A distribuidora de bebida, o CNAE de distribuidora de bebida, você não pode consumir no local, você não pode ter música. Então, para esse tipo de CNAE, não é algo automático. Ou você muda o seu CNAE, muda o seu negócio e se adequa à legislação, ou então, para você, que fica na frente da distribuidora, com o seu carro, com a carretinha, ou até a musiquinha ao vivo ali, para você, a faixa de silêncio começa meia-noite e você não pode fazer barulho. Então, isso é rigidez da fiscalização. Então, os estabelecimentos, eles terão limites mais flexíveis nessas 3 faixas, né? E após a meia-noite, volta aos 65 decibéis, salvo engano, tá? É tudo novo, a gente está decorando ainda. Enfim, esses são os estabelecimentos normais, os bares, os restaurantes, que vão, junto com o alvará de localização e funcionamento, automaticamente ter essa licença. Não precisa aquela coisa de ficar pedindo e renovando licença especial, o que é um esforço hercúleo para os servidores da prefeitura e para os empresários, né? Então, essa é a segunda atividade. A terceira são aquelas atividades em locais onde eles não foram feitos para isso. Por exemplo, uma praça pública, ela foi feita para receber um show? Ela foi feita para receber um evento que tem banda ao vivo? Ela não foi feita para isso. Mas nós podemos? Podemos. Vai ter um regimento específico. Aí sim vai precisar de licença da prefeitura. A Secretaria de Ordem Pública que vai conceder essa licença e os limites de decibéis também foram flexibilizados para esses eventos. Uma festa junina do seu bairro, um aniversário do bairro, algo que acontece na nossa cidade, a gente sabe disso, não está num calendário oficial como uma festa tradicional, mas é algo que acontece com frequência. Então, para esses também vai depender da licença. É um local que não foi feito para receber este tipo de evento. Por exemplo, que a gente teve bastante reclamação, Camila, estacionamento do Shopping Pantanal, com diversas atividades sendo desenvolvidas. Poxa, é super legal. É algo que você pode ir lá com a sua família, comer, ouvir uma boa música, enfim. Mas, por exemplo, nós tivemos 3 semanas consecutivas de eventos acontecendo ali e que gerou uma irritabilidade da comunidade ao local. E nós temos que ter esse olhar atento para as pessoas que moram ali, né? Então, para esses tipos de evento, a lei disciplina que somente uma vez por mês, para que as pessoas que moram ao entorno não estejam irritadas como ficaram com os eventos que estavam acontecendo. Uma vez por mês ou um dia por mês?
uma vez por mês, né? Um evento, seja ele sexta, sábado, domingo, naquele Podem ser local. 3 dias, então. Não, uma vez por mês. Um dia. Um evento. evento. Um dia que aquela população vai ter um desconforto de uma poluiçãozinha sonora, né? Vamos assim dizer, de um barulho dentro dos limites de decibéis que foram flexibilizados para esses eventos também, né? E que também tem a faixa de silêncio para esse evento. Enfim, e o quarto e a grande novidade da legislação são os eventos especiais, que podem ser, por exemplo, o show do Guns N' Roses, que ele vai ser num local que ele foi feito para receber um evento de grande porte. Então, por exemplo, eu não vou fazer um show do Guns N' Roses num local que não foi feito para isso. Então, por exemplo, a Arena Pantanal é um local de receber esse tipo de evento. multiuso, né? Exatamente. Por exemplo, o Parque Novo Mato Grosso é um local para receber isso? Ótimo. Aí, esses eventos que fomentam o comércio da nossa cidade, atraem as pessoas, movimenta hotel, movimenta restaurante, movimenta shopping, movimenta ambulante, movimenta Uber e todos os serviços da nossa cidade, esses eventos eles tiveram uma flexibilização interessante, e sem faixa de silêncio, né? Porque às vezes o show vai pela madrugada. Também vai ter uma necessidade de uma licença especial pela Secretaria de Ordem Pública, com uma condicionante também com uma antecedência de 30 dias antes do evento, esse produtor comunicar à comunidade que mora ao lado que o evento vai acontecer. E aí, óbvio, a pessoa decide se ela vai permanecer ali, se ela tem condições de sair, dela se organizar e se planejar para não sofrer diretamente esses impactos, né? Então, assim, bem resumidamente, a gente saiu do zoneamento por área residencial, mista e industrial para o tipo de atividade, né? E dizer que a lei também disciplina penalidades, disciplina suspensão de atividade. Então, todos os rigores daqueles que estão fora do ordenamento ou não cumprem os novos limites de decibéis, a lei também disciplina isso. E aquela pessoa que for fazer um evento, por exemplo, sem a licença, eu vou usar a praça do meu bairro, vou fazer uma grande festa aqui. Não vou pedir autorização para a prefeitura, não quero saber. Se a gente for acionada para fiscalizar, qual vai ser o regramento dessa atividade? É o do residencial. Então, os limites para ele não vão ser do evento licenciado, vão ser do residencial. Faixa de silêncio a 0 hora e 60 decibéis. Então, assim, para aquelas pessoas que insistirem em fazerem eventos sem pedir as licenças devidas, sem conhecer o procedimento da prefeitura, vai ser bastante severo. Apreensão de equipamentos, infrações graves, gravíssimas, enfim. O decreto ainda vai sair hoje, que regulamenta tudo isso, mas nós já estávamos trabalhando nesse decreto e precisou fazer só alguns ajustes por conta de umas emendas dos vereadores, que a gente agora vai fazer esse ajuste e também mandar para o prefeito aprovar e publicar na Gazeta Municipal. Então, eu sei que vai ser... Hoje, por exemplo, quinta-feira, já tem plantão da poluição sonora. Já qualifiquei os fiscais, já explicamos a eles. Inclusive, a forma de aferição, né, Daniel? Que era um questionamento bastante... recorrente, né? E, assim, fervoroso, sabe? Dos empresários que insistiam em falar, mas o fiscal ficou a 2 metros do estabelecimento. A NBR, ela disciplina um limite mínimo. Nós agora, para evitar esse desconforto, o limite mínimo de aferição para os estabelecimentos e eventos é 20 metros. Então, e para os eventos de grande porte, por exemplo, o show do Guns N' Roses, será a 50 metros, né? 50 metros do limite do evento, né? Não é... Enfim, o que a gente fala assim, o ideal, o mundo perfeito, é que a gente possa fazer a aferição de onde o demandante, o reclamante está falando. Só que nem sempre isso é possível por N questões.
Porque ele não é obrigado e a lei não vai obrigar ele, e eu concordo com isso. Porque às vezes é um bairro onde a facção criminosa domina e ele tem medo de se expor, porque ele será retaliado, ou ele não quer se indispor com o comerciante, enfim. Então, a lei não pode obrigar o fiscal a fazer a aferição de dentro da residência dele. Então, por isso que a regra acaba que sendo essas aferições do limite de onde está sendo a emissão sonora, ou do causador da poluição, né? Enfim, nós vamos colocar em prática essa nova lei, vamos testá-la, vamos sentir se foi bom, se os comerciantes gostaram, se a sociedade aprova, né? Porque nós desejamos é fazer o melhor para todos os segmentos, né? Às vezes alguns têm mais voz, têm mais uma força de poder reclamar, de ser ouvido, mas a sociedade ela pode contar com a Secretaria de Ordem Pública para ser a voz também. E eu sempre falo isso para o Daniel, falo isso para os vereadores, falei isso para o nosso prefeito, porque muitas vezes é fácil para o presidente da Abrazel conversar com o prefeito, conversar com a secretária, conversar com o governador, mas às vezes para a dona Maria, que está padecendo de uma poluição sonora lá no bairro dela, não tem a mesma facilidade. Não tem a mesma facilidade. E o fiscal da prefeitura é o seu porta-voz, a secretária vai te atender. Nós temos o web denúncia, que a gente também é uma forma de modernizar essa comunicação. Você pode colocar vídeo, você pode colocar foto, é garantido o anonimato da sua denúncia. E nós vamos lançar, né, Daniel, sexta-feira, o cadastro positivo, que também acho que é algo bastante interessante, né? É inovador, inclusive, né? O que vai ser? Os proprietários desses estabelecimentos, eles vão poder se cadastrar na SORP, com toda a documentação devidamente licenciado. E aí, na hora que o denunciante reclamar, por exemplo, do estabelecimento do Daniel, o Daniel vai receber uma mensagem da SORP. Hoje, a gente está fazendo por e-mail, mas vai ser por WhatsApp, homologado, verificado. Ainda esse ano, me cobrem. Vai mandar uma mensagem para o estabelecimento do Daniel. Daniel, a sociedade está reclamando que o seu empreendimento está causando barulho, está incomodando. O Daniel vai ter a chance de se autorregular. Fala, opa, peraí, diminui aí, vamos ver. Em 20 minutos, em meia hora, vai voltar uma mensagem para denunciante. Resolveu? Sim ou não? Se ela marcar sim, é mundo perfeito, gente. Sem necessidade de gastar com o fiscal ir lá, sem necessidade do desgaste da presença do fiscal lá. Mas se ele falar não, aí sim o fiscal será acionado. Então, essa tratativa toda vai começar no cadastro positivo, que nós vamos abrir aos comerciantes a partir de sexta-feira. E eu quero ver o feedback dos comerciantes se cadastrando lá. Tem que cadastrar. Do estabelecimento lá do Pedra 90 até o da Praça Popular. Todos terão o mesmo tratamento. Então, assim, a gente quer que vocês se cadastrem, a gente quer manter esse diálogo e mais. Todas as reclamações pretéritas serão encaminhadas aos estabelecimentos que se cadastrarem, para ele poder saber o que é reclamado, quem que está reclamando, o que está acontecendo, o que eu posso melhorar. Às vezes mudar o palco, né, Daniel? Às vezes você trocar uma bateria normal pela bateria eletrônica, às vezes você comprar um equipamento diferenciado, eu sei que isso é investimento, resolve o problema. Além do que, eu falo que o estabelecimento... A gente está focando no estabelecimento porque é onde a gente mais tem, mas... Secretária, a gente vai precisar fazer uma pausa bem rapidinho, por conta do repórter CBN. Eu sei que Daniel também tá cheio de questionamentos aqui, tem ouvinte conversando conosco, mas é bem rápido, a gente faz uma pausa e já a gente... Minuto, já de volta aqui na CBN Cuiabá. Amanhã de quinta-feira é dia de negócios à mesa, com Daniel Teixeira, presidente da Abrazel, comandando aqui o nosso quadro. Tem muita gente mandando mensagens aqui, eu nem tô conseguindo falar direito com o povo, mas mandar um abraço aqui, ó, pro Adriano, tá aqui na nossa sintonia. O Júlio César também mandou vários questionamentos aqui que a gente não conseguiu ainda trazer a tempo. Hoje o nosso tempo tá corrido. Gersino Ferreira tá conversando conosco. Annelise Rosa tá passando aqui e falou, nossa, que mulher que fala bem, hein, amiga? Tá aqui a secretária Juliana Palhares, nossa convidada de hoje. Beijo, Annelise, minha parceira de corrida. Doutora Sazenazzi também, né, acompanhando, promotora de justiça acompanhando o nosso bate-papo. Antes de Daniel Teixeira seguir aqui com alguns questionamentos, Pedro, tem
uma sequência de recados aí pra gente. É isso, Pedro? Isso, O que você conta nesse momento? Obrigado, Camila e Daniel. Você sabe que para tirar grandes obras do papel, precisa de parceria, né? E em cada uma das grandes obras e ações que acontecem em nosso estado, a LMT faz acontecer. Por exemplo, para o Hospital Central ser administrado pelo Hospital Albert Einstein, teve aprovação da Assembleia, que também aprovou uma emenda constitucional autorizando a construção da ferrovia estadual de Rondonópolis a Cuiabá e Lucas do Rio Verde. A Assembleia aprovou também a criação da Secretaria de Estado de Justiça para fortalecer o programa Tolerância Zero contra o crime organizado. Estas e tantas outras grandes obras que beneficiam a população passam por análises, debates, aprovações ou até têm origem na Assembleia. Porque para chegar até você, a LMT faz acontecer. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Até daqui a pouco, Camila. Daqui a pouquinho o Pedro tem mais recados pra gente. Enquanto isso, Daniel Teixeira tem questionamentos. Você que está sintonizando agora, a doutora Juliana Palhares, secretária de Ordem Pública do município, está trazendo detalhes aqui pra gente com relação à lei do silêncio. Você participou intensamente desse debate também, Daniel Teixeira? Eu andei vendo fotos, imagens, vídeos seus aí, participando desse vucu-vucu aí com a Secretaria de Ordem Pública, que deu certo, né? Final feliz, pelo jeito. Participamos muito e a gente tem que deixar registrado aqui a contribuição indispensável da Câmara dos Vereadores. A gente agradece muito a Paula Calil e Daniel Monteiro. Daniel Monteiro liderou a audiência pública, né, onde a gente fez um amplo debate a respeito do projeto de lei. A Paula Calil, presidente da Câmara, também conseguiu trazer a discussão para os próprios vereadores. Fizemos reuniões internas até para amadurecer o debate. E eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta para a doutora Juliana, porque me parece que o texto, quando chegou na Câmara, era de uma forma e ele sofreu emendas importantes dos vereadores. Se ela pudesse falar sobre isso para a gente. Sim, muito bem pontuado, Daniel. A Câmara dos Vereadores ela foi um grande facilitador do diálogo, né? Tivemos sempre o apoio da presidente Paula Calil e de todos os vereadores que participaram, e as emendas, elas ampliam um pouco a nossa visão, né? Muitas vezes a gente fica focado no nosso assunto, no nosso dia a dia, e é bom quando alguém externo, né, consegue falar, olha, será que não é interessante a gente falar sobre isso, pontuar isso também na legislação? Então tivemos algumas emendas que foram todas sancionadas pelo nosso prefeito ainda ontem à noite. Ontem à noite a lei foi publicada na Gazeta Municipal e foram 3 vereadores, né, que fizeram algumas emendas. O vereador Hilde Tax, o vereador Daniel Monteiro, inclusive uma das emendas até eu que tinha pedido para ele fazer, mesmo que no momento ali ficou algo na audiência pública que se destacou a necessidade da emenda, e o vereador Tenente Coronel Dias também fez uma emenda de possíveis novas participações e convênios com a Polícia Militar, que também é sempre interessante, a integração, né? Não fazemos nada sozinhos, né? Seja no controle de ruídos da nossa cidade, seja na fiscalização, seja na segurança pública. Então, eu acho que quanto mais atores são chamados à resolução de conflitos, melhor isso se opera, né? Então, quando a gente tem essa integração, eu acredito que é muito positivo. E agradecer mais uma vez a paciência, né, da Câmara também, não só nesse embate, né, nesse gerenciamento de conflitos, quanto também da questão dos ambulantes. A Câmara também foi muito importante, né, que são as angústias da SORP, né, eu falo assim que a minha pasta, ela não tem um dia de silêncio. Isso mesmo, Camila. Não tem um dia de silêncio. E aí mas isso é tão, assim, para mim, como pessoa, como servidora, eu tenho a possibilidade de ser uma mediadora de conflitos ali, de a gente tentar ouvir um lado, ouvir o outro lado também e crescer, né? E a cidade crescer. Então, pessoalmente, eu tenho crescido bastante. Me cansa também, eu sei, mas eu faço isso com muito amor e estou gostando bastante dessa experiência como secretária, né? Tá me acrescentando bastante como ser humano, como pessoa, como munícipe,
né? Eu enxergo a cidade hoje com outro viés. Eu falo que hoje eu entro nos estabelecimentos, eu fico olhando o alvará. Antes eu não fazia isso, não, né? Eu fico olhando, eu passo por uma obra, eu passo por uma calçada, eu passo por um terreno, eu passo ali por um crime ambiental, uma invasão. Hoje meu olhar está totalmente mudado, sabe? E eu acho que até o final aí dessa jornada vai mudar bastante. Daniel Teixeira, fica à vontade para seguir aí. A qualquer tempo a gente vai trazendo também aqui os nossos pitacos. Mas uma coisa que me chama a atenção, Daniel, queria que você observasse isso também, que a doutora Juliana, ela falou aqui que principalmente dessa mudança com relação às atividades, né? E parece que isso ficou um pouco mais democrático. Não sei, você pode falar mais precisamente ali pelo setor, né? Pelo segmento de bares e restaurantes. Você acha que conseguiu conciliar ali as demandas, né? Dos empresários, também as demandas da população e aquilo que o município também compete a fazer nesse momento? Qual que é a tua visão também enquanto empresário em relação a esse tema? Eu acho que a lei ela trouxe, é uma lei moderna, né, que ela vai precisar obviamente de ajustes, né? É uma lei apropriada para o tempo dela hoje, mas com certeza o futuro vai dizer se ela não precisa que a gente faça algumas adequações. Por quê? Porque não adianta você achar que uma lei para a praça popular é a mesma lei para dentro de um bairro, né? Então você tem que ter, no decorrer do tempo, a verificação se realmente a gente consegue que essa lei atinja seu objetivo, que é a pacificação, né? Que é você conviver tanto com atividade econômica, mas também deixar o pessoal dormir, deixar a gente que está doente em casa, respeito ao autista, certo? A gente sabe que existe sim gente que não respeita a legislação. A gente tem que respeitar o sono noturno e os empresários estão sim a favor do respeito à lei, certo? Sim. E obviamente de forma racional, razoável, lembrando que bares, restaurantes, a alimentação fora do lar é a que mais emprega e mais emprega no Brasil, certo? Nós temos hoje 20 mil CNPJs em Cuiabá e Várzea Grande, 50 mil em Mato Grosso. Então, assim, é muita gente envolvida. E a alegria do povo, né? É um povo sofrido, um povo que trabalha, é um povo que quer relaxar no final de semana, quer ir para a praça, quer se divertir, quer ouvir um rasqueado, quer ouvir uma música sertaneja. E a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que ter... Pedro já está até dançando ali, Daniel, tá para frente. Tem que ter alegria. E nessa linha eu tenho que reconhecer aqui. A gente fez uma reunião, a Brasel e a Libre, que é a Liga Independente de Bares e Restaurantes, liderada pelo Dr. Paulinho, com o prefeito, numa tarde de sábado, lá no Goiabeiras. Agradeço o Sebrae, que forneceu o espaço para nós. O Sebrae tem um espaço lindo ali no Shopping Goiabeiras, né? Agradeço ao André, que liberou o espaço para a gente utilizar. E tivemos uma reunião muito importante, para amadurecer esse projeto. Teve o prefeito a tarde inteira no sábado, e isso eu dizia para ele que é um exemplo de como a gente consegue, em várias mãos, né, construir um texto de lei que a gente tenta, pelo menos, atender, ouvir as outras partes, né? Eu dizia que muito difícil, eu não me lembro de um projeto de lei que foi tão debatido, foi tão discutido, né, e democraticamente, de forma tão transparente, né? Espero que os outros a gente consiga caminhar dessa forma também, né? Pedro Panoc, tem mais um recadinho e na sequência eu vou pedir para ele trazer também um questionamento do Luciano Ramalho com relação à fiscalização. A doutora Juliana já falou um pouco com relação à severidade nessa fiscalização, mas o Pedro tem um recado. Na sequência o nosso ouvinte faz uma pergunta. Olha, não canso de falar o tamanho do orgulho do nosso Mato Grosso. Já reparou que tem asfalto novo para todo lado? Até o fim do ano, 6 mil quilômetros serão entregues, sem contar na duplicação da BR-163, que está a todo vapor. Mais de 100 quilômetros foram finalizados e até o final de 2026, todo o trecho de Jangada a Sinop vai estar em obras. Imagina isso! Orgulho também na saúde. Aqui no nosso estado, 6 grandes hospitais estão em construção, 2 na capital e 4 no interior, sem falar no programa Ser Família, que cuida tanto da nossa gente. Na educação, saímos das escolas de lata e saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Hoje, os alunos têm material didático igual ao dos melhores colégios particulares e fazem intercâmbio para a Inglaterra com tudo pago. E a nossa polícia, hein? Segue empenhada e hoje afirmamos que Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. E não é só isso. As contas do estado estão em dia e hoje temos a 2ª menor taxa de desemprego do Brasil. É tanta coisa que dá gosto falar.
orgulho do nosso Mato Grosso. Camila. Luciano Ramalho, tem um áudio. Solta na caixa de som pra gente, Pedro Paroca. Ele tem uma pergunta para a secretária Juliana Palhares. Bom dia, CBN, Luciano Ramalho. Eu tenho uma dúvida a respeito sobre a lei do silêncio. Novas regulamentações, muito bom, tudo claro, tudo muito explicadinho. Mas a minha dúvida é sobre fiscalização, que não funciona. Não adianta termos uma lei ótima que ninguém vai fiscalizá-la, que ela se tornará inútil como é esta outra. Por quê? Temos um disque de denúncia que ninguém atende o telefone porque não tem equipes suficientes, né? Então, vai ser mudado alguma coisa na estrutura de fiscalização, porque senão é uma lei inútil. É como olho verde em gente feia. Me desculpe o mau comparativo, mas é isso. Não adianta termos uma lei ótima sem fiscalização, ou uma fiscalização que só funciona no papel. Luciano Ramalho, aí tu me quebra, que eu não cheguei até o final do áudio, eu passei pelo VAR sem nem escutar essa comparação de Luciano, doutora. Mas e aí, cadê a fiscalização? Vai funcionar ou não? Essa é a preocupação do Luciano nessa manhã. Bom, temos realidades que nós temos que encarar. A poluição sonora não é uma atribuição exclusiva da Prefeitura de controle de ruídos. Ela é um crime ambiental, ela é uma contravenção penal de perturbação da tranquilidade e do sossego. Então, são outros atores que também têm o dever legal de controle e de atuação. Então, veja bem, nem que eu tivesse 1000 fiscais na rua, eu daria conta de atender todas as ocorrências. É fato que a gente pode melhorar esse atendimento e é o que eu estou empenhada pessoalmente em realizar. Já mudamos, já colocamos equipes a mais nas ruas, equipes extras para atender e exclusivas, porque a poluição sonora, pessoal, a pessoa tem que gostar de estar trabalhando. É um trabalho noturno, é um trabalho que você enfrenta pessoas que estão sob efeito de álcool, sob efeito de drogas, pessoas que muitas vezes vão ficar nervosas, vão questionar sua atuação, assim como a polícia. Eu entendo perfeitamente o desconforto, né, que é para um fiscal ou para um policial enfrentar todas essas condições. Mas veja bem, estamos melhorando, estamos informatizando e mais. O meu papel aqui como fiscalização e como prefeitura é para além do trabalho noturno, é o que antecede o funcionamento desse estabelecimento, o que antecede, o que eu posso fazer antes da poluição sonora acontecer. E ela não é só em bares, em restaurantes, ela é na casa de alguém também. Nós temos muitas reclamações de vizinhos, de residências, não só de bares, não só de festas. Nós temos locais que muitas vezes, a grande maioria dos eventos aglomeram 1000 pessoas, 500 pessoas, em locais onde há um chamamento de pessoas para irem para apresentação de show, apresentação de influencers, etc. e tal, sem qualquer licenciamento pela prefeitura, e nós precisamos do apoio policial também para conseguirmos cessar a poluição. Então, assim, eu admito e sei, porque também já precisei da poluição sonora enquanto munícipe e não tive resposta. Então, eu, mais do que ninguém, exijo da minha equipe o atendimento. Mas eu tenho as limitações orçamentárias, limitações de efetivo e limitações, não limitação, eu divido responsabilidade. A prefeitura, não compete à prefeitura acabar com a poluição sonora na nossa cidade. Ela também é uma atribuição da Polícia Militar, da Polícia Civil, também fazer essa fiscalização, porque é crime ambiental e é contravenção penal. Então, eu respondo pela prefeitura e por essa parte que eu pessoalmente gerencio. É ligado diretamente comigo. Então, eu sei quem são os fiscais, eu exijo isso deles, eu peço atendimento, mas eu tenho as limitações naturais de todo serviço público. Falta de efetivo, que precisamos de concurso público, precisamos de mais fiscais, mas eu digo, nem que eu tivesse 1000 fiscais trabalhando, eu não daria conta sozinha de acabar com isso. Mas é uma demanda que eu sei que existe, que eu sei que é deficitária, estou empenhada pessoalmente em modernizar isso.
O cadastro positivo é uma forma de autorregulação do empresário, de repente. E pode ser que isso repercuta na diminuição de reclamações e facilite o atendimento em pontos onde não vai ser um comerciante, vai ser uma atividade totalmente ilegal e clandestina, né? E para isso a gente sempre conta com o apoio da segurança pública, a municipal e a estadual. Somos parceiros e continuaremos essa parceria para sempre, assim eu espero. Reta final aqui do nosso bate-papo, tem só mais uns minutinhos, Daniel, mas o Júlio está compartilhando também uma situação aqui que ele fala que o povo é muita falta de respeito. Ele falou assim, doutora, do muro da minha casa, 25 metros, tem uma choperia, tem também ali nas proximidades um lava-jato que fica com som tomando conta ali sábado a tarde inteira, tem também montador de carretinha, Sim. som automotivo testando quase o dia inteiro, salão de aluguel de festas. Nesse final de semana ele falou, tocou até as 4h30 da manhã. Aí ele compartilhou aqui, olha a minha cara de felicidade. Ele fala, esquece, o povo não respeita. É uma questão de bom senso também, né, doutora Juliana? Sim. Que muitas vezes falta nesse caso. Olha, a gente tem que mudar o tipo de cultura, né? Do que, o que vale é o meu divertimento, o meu interesse e o meu próximo não. Eu digo, brincando, que boa parte dos problemas que a gente gerencia na SORP, se tivesse uma palavrinha assim, sabe, que a gente conseguisse colocar acima de tudo que é o respeito ao próximo, para ser respeitado também, a gente evitaria muita coisa. Mas, infelizmente, esse mundo, talvez eu não viva essa evolução da nossa sociedade. Mas estou aqui envidando todos os esforços para aperfeiçoar os nossos serviços, que são bastante, são muito importantes, e trazer a modernidade, trazer a tecnologia, porque quando eu trago a tecnologia, o recurso tecnológico para a minha atividade, eu dependo menos da atividade em campo, eu dependo menos do efetivo, que talvez neste momento não haja condição de ser melhorado, né? Então, campanhas de conscientização também, a nova lei ela prevê isso expressamente, né, que compete à minha secretaria também junto com a SECOM, a gente promover essa campanha. Recentemente o Ministério Público também lançou uma campanha, sabe? Vamos nos conscientizar, não é só uma questão de dormir, não é só uma questão de, eu não gosto de sair, eu não gosto de balada, é uma questão que pessoas doentes, né, mães de pessoas neurodivergentes que ligam chorando, né? Pessoas que trabalham, enfim. E o ruído, ele não é só noturno, pessoal. Ele é diurno também. Então, muitas pessoas padecem de uma atividade que foi licenciada equivocadamente pelo município num local onde, tecnicamente, ela não poderia estar. Então, nós também estamos fazendo essa revisão junto à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a SMURB, sobre a questão desses licenciamentos de atividades, né? Enfim, o trabalho tem bastante, viu? Tem mais algum recado, Pedro Panocchi, antes do nosso Eu tenho. finalmente por aqui? Manda bala. Tem um último aqui. Obrigado, Camila. Você já calculou quanto tempo você fica por dia na frente do celular? Muito, né? E essa quantidade enorme de tempo é muito prejudicial, especialmente para as crianças. Dificuldade de aprendizado, ansiedade, isolamento social, depressão. Tudo isso é consequência do uso excessivo de telas. E é por isso que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso reforça a recomendação do uso moderado. Atenção, crianças de 0 a 2 anos, o ideal é nenhum contato com telas. Crianças de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. De 11 a 18 anos, entre 2 e 3 horas por dia de tela. Além da tela, uma campanha de conscientização da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Camila. 10h56, temos ali uns 3 minutinhos antes de encerrar o nosso programa de hoje, Daniel. Mais um bate-papo super interessante, muito esclarecedor, né? A gente sabe que dúvidas vão surgir, aprimoramentos serão feitos, mas já é um pontapé ali para uma demanda tão necessária, né? Da população, não só dos empresários, mas da sociedade como um todo, né, Daniel? Isso. Nós temos aqui uma nova demanda aí, existe uma lei em trâmite na Câmara dos Vereadores para tornar opcional o pagamento de cover artístico. Escrevi um artigo sobre isso. Espero que não seja aprovado esse projeto, certo? Porque ele é contra a cultura, é contra o músico, mas teremos oportunidade de falar sobre isso. E acho que para esse projeto faltou o debate que houve com relação à produção sonora, é por isso que eu elogio muito
o que aconteceu e eu tenho que ressaltar esses atores que participaram, a atuação do prefeito, a atuação do Paula Calil, Daniel Monteiro, doutora Juliana, porque realmente foi um projeto muito debatido, muito discutido e, como eu disse, né, talvez o projeto mais moderno que temos no Brasil hoje, elevando Cuiabá a uma das cidades mais melhores para se viver no Brasil hoje, assim eu espero, certo? E se tornando uma referência também, né? Pelo menos no Exatamente. início, né? No propor desse debate. Queria falar para os empresários, se eu puder, Camila, nós temos um workshop na segunda-feira sobre Google Meu Negócio, de 2 às 5, lá no Sebrae, no Shopping Goiabeiras, certo? Entrem no Instagram da Abrazel, todas as informações estão lá. Indispensável para o empresário de bares e restaurantes, indispensável para qualquer empresário hoje, porque eu estou trazendo um palestrante nacional, tem 40 mil clientes no Brasil, vai falar como melhorar a sua pontuação no Google, como melhorar a sua atuação para que os clientes te procurem, certo? Serve para conveniência, serve para pequenas franquias, serve para todo tipo de comércio. Hoje, Legal. 85% da decisão do consumidor para procurar você é através do Google, certo? Então, a gente está trazendo esse palestrante, nós temos apenas 200 vagas, acho interessantíssimo, certo? Façam a sua inscrição, são poucas vagas e será, como eu disse, de 2 às 5 no Shopping Goiabeiras, no Sebrae do Shopping Goiabeiras, na próxima segunda-feira. Tá aí, mais detalhes no Instagram, nas redes sociais da Abrazel Mato Grosso. Um minutinho, obrigada, secretária, mais uma vez, um super bate-papo, obrigada pela companhia, parabéns mais uma vez pelo trabalho, seja sempre muito bem-vinda aqui à CBN Cuiabá. Eu que agradeço. Vambora!